que, na verdade, é ter que sair para um bar, ou ir a um restaurante, ou participar de um evento social, e ter que literalmente encontrar outra pessoa e lidar com a observação do comportamento dela e meio que avaliar quem ela é. É um músculo ao qual você precisa prestar atenção à comunicação não verbal. E se você estiver apenas, passando pelos emojis ou pelos aplicativos do Tinder, esse músculo atrofia completamente. Você é fraco. Você não consegue decifrar nada. E é isso que está acontecendo com muitas pessoas que estão usando esses aplicativos. Habilidades sociais são como qualquer habilidade. Desenvolver. É um músculo a desenvolver. Vocês já notaram isso na vida. Se você passou por um período em que está meio recluso, não quer estar perto de pessoas, e passa um mês assim, e então você sai, você se sente estranho. Leva uns dias para se adaptar às pessoas. Você diz bobagens, seu corpo é estranho. Mas em meses de interação constante, num set de filmagem, dia após dia, essa habilidade se desenvolve. Mas você tem que viver lá fora. Interaja, observe as emoções, avalie-as em tempo real. Não fomos feitos para encontros virtuais. Somos criaturas humanas de carne e osso. E precisamos nos olhar nos olhos e prestar atenção a todos esses pequenos detalhes, essas nuances que você só consegue pessoalmente. Nesse sentido, quais são seus pensamentos sobre a inteligência artificial e como isso vai moldar nosso senso de eu, dos outros e dos relacionamentos? Como se isso fosse um tema que poderia ser abordado em uma série de minutos. Mas quais são seus principais contornos, talvez até pensamentos mais profundos, sobre a inteligência artificial? Bem, eu vou irritar muita gente, mas estou meio que muito preocupado com isso. Falei da ansiedade e seu papel no pensar. Você se depara com uma ideia e pensa, isso é tão bom. Então você vai para o próximo nível e fica melhor. E você pensa, não é bom. Então, próximo nível, você chega ao nível 3 e melhora. Você tem ansiedade. Outro aspecto da inteligência é a autoconsciência, certo? Capacidade de ver. Tenho preconceitos. Tenho viés confirmatório. Tenho viés fixo. Eu tenho viés de recência. Preciso contrabalançar isso. Tenho um lado sombrio. Sou bravo. Preciso estar ciente de como afetam meu pensar e sentir. A terceira qualidade que entra na inteligência, estou falando agora de inteligência não artificial. Inteligência é lidar com ansiedade e evoluir. Inteligência é ver seus próprios preconceitos internos. E a terceira coisa é a capacidade de ver uma imagem holística. O tipo de momento de ahá que os cientistas têm, onde você acumula todos os tipos de pontos de dados e então, do nada, uma imagem vem à sua mente de sim, aí está a resposta. Você vê a coisa toda, você vê o todo, certo? Simone Wiesel comparou isso a um cubo quadrado. Você só pode ver um cubo de um lado, ou você nunca pode ver um cubo quadrado. Só vê um lado. Se está girando, só vê os lados, né? Apenas na sua mente você pode imaginar tudo isso. Então a mente precisa passar por um processo para ter um pensamento holístico. Se eles conseguem inventar uma máquina que possa lidar com a ansiedade, e tem ansiedade, e pode chegar ao nível 3, se eles conseguirem fazer uma máquina que possa ter autoconsciência, que possa dizer, as pessoas que me programaram têm preconceitos, portanto eu tenho preconceitos. Tenho um lado sombrio, pois quem me criou também tem. Se esta pode também pensar de forma holística, além de todos os pontos de dados e de toda a imensa informação que está combinando, pode ter aquele momento de, tudo bem, eu consigo ver uma consciência humana, eu consigo ver criatividade. A outra coisa que eu diria é que, quando eu era estudante em Berkeley, há muito tempo atrás, eu tinha 19 anos, decidi que, em um verão, isso seria uma grande mudança de paradigma para mim, eu vou fazer essa aula de grego antigo. Em 6 semanas, eles ensinam 1 ano de grego antigo. Isso significa exame diário. Toda sexta tem prova final. 8 horas todos os dias de uma língua morta. Pensei que seria a melhor disciplina para mim, após alguém que não usava muitas drogas, sinceramente. E então, num dado momento, nos dão um trecho do autor grego mais difícil. Isso foi quase no fim. Tucídides ou Tucídides, como dizem. Eu fiquei olhando, então eu tive a noite inteira para tentar traduzir um parágrafo. Não entendi. Você tem que entender a estranheza do grego antigo, todas as terminações, as maneiras estranhas de pensar.
A visão geral, o estalo, me escapava. Pensei ter entendido. Traduzi e entreguei ao professor depois. Lembro dele como um hippie de Berkeley. Dennis, professor de clássicos e hippie. Saber o nome dele diz muito. Só lembro o nome Dennis. Robert, vejo seu raciocínio, mas precisa ir além. Errou. Não teve o estalo, não juntou as peças. Chegou perto, mas não. Precisa se esforçar mais. E isso ficou na minha mente para sempre. Tipo, sempre que eu tenho um problema, eu tenho que pensar mais. Preciso subir de nível. Agora, o que aconteceria se eu tivesse tirado minha tradução de Tucídides e simplesmente copiado aquilo, certo? Ou o que teria acontecido se eu tivesse passado pelo ChatGPT e ele me desse a tradução? Aquele músculo cerebral que cultivei por décadas para escrever livros jamais teria se formado. E esse músculo eu não sei a resposta aqui. Preciso evoluir. Preciso melhorar. Tenho que pensar. Eu tenho que ter aquele motor funcionando, certo? Mas se eu simplesmente pegar o ChatGPT, ele fica sem vida. Teremos uma geração que deixa de pensar, sem passar por esse processo. Já ouviu falar de Douglas Hofstadter, né? Ele disse que as pessoas se preparam para ir ao Monte Everest. Leva meses. O esforço físico é doloroso. Então escalam o Everest e veem o cume. Uau, que momento! Ele disse que o ChatGPT seria o equivalente a pegar um helicóptero até o topo do Monte Everest, sem nenhum treinamento, e ter o mesmo momento. Não é a mesma coisa, certo? Passe por isso, né? Passe por essa dor. E o ChatGPT? Achamos ser modernos, sofisticados, mas somos só seduzidos pela magia. Põe isso lá, e você vê a Paine. Uau! É como mágica, é como um mágico. Vazio. É como seu cérebro falhando, né? É a parte pagã de nós. Nós gostamos desse tipo de magia em vez de realmente ter que passar pelo próprio processo de pensamento. Então, eu não sou contra ter ferramentas. Uso meios, uso a net, uso o Google. Estou procurando algum fato interessante para o meu livro. Acho, uso, gosto. Aprendi a treinar meu cérebro, mantendo-o sempre ativo. Preocupa-me. Quem não aprende línguas, não domina nada e aceita qualquer resposta gerada, etc, etc. Tenho receios. Eu também. E eu estava pensando há pouco que, você sabe, algumas pessoas podem ouvir o que você acabou de dizer e pensar, provavelmente a mesma coisa foi dita sobre o automóvel. Tipo, quantas experiências incríveis de caminhar de um lugar para outro vão se perder quando as pessoas começarem a dirigir de um lugar para outro? Mas eu acho que uma diferença chave, e isso certamente está alinhado com tudo que você acabou de dizer, é que o que você está falando não é apenas chegar ao mesmo destino. Você está dizendo que o destino em si é diferente quando se faz algum esforço e se sente alguma ansiedade para chegar lá. Então não é a mesma coisa que carro versus cavalo versus andar versus avião. É fundamentalmente diferente porque a jornada transforma o resultado. Sim. Concordo com você sobre muitos aspectos da inteligência artificial. Estou também animado com isso no contexto de certas coisas. Concordo. Pode ser útil. Mas estamos operando a ferramenta ou a ferramenta está nos operando, é disso que estou falando. Estou um pouco preocupado também, especialmente no contexto do que temos falado na maior parte da discussão de hoje sobre avatares substituindo nossas personas online demais. Você sabe, a avatarização de nós mesmos já está acontecendo através de filtros, através da redução da expressão emocional a emojis, através da redução da linguagem a um número diminuído de palavras para explicar os próprios sentimentos. Você sabe, uma convidada anterior neste podcast, Lisa Feldman Barrett, que é uma especialista em emoções, falou sobre como o momento em que uma cultura tem uma palavra para um subconjunto específico, de ansiedade. Ela me ensinou que em japonês há uma palavra para a tristeza, de um corte de cabelo ruim, né? Sim, E isso sei. normaliza a sensação e leva a sentimentos de menos desespero, ao contrário do que agora muitas crianças, especialmente, cresceram aprendendo que sou ansioso, estou triste, estou deprimido. Na ciência temos agrupadores e divisores. Discutem há anos. É uma só estrutura cerebral? Bem, ao nomear duas coisas distintas lado a lado, posso batizar uma com meu nome, como costuma ocorrer, mas com muitos agrupadores ou separadores, tudo fica simples ou complexo demais.
A melhor forma de nomear é, claro, o meio termo. Chegar ao meio. É assim que um campo progride. Juntar demais impede o avanço. Você se dá a ilusão de que está progredindo, mas não está progredindo. Mas dividir tudo em milhões de subcategorias, como a adrenalina, também chamada epinefrina. Isso é, basicamente, uma disputa por crédito. Louco. E isso confundiu as pessoas por décadas. Sim. E a outra história aí e eu sei demais sobre os cientistas envolvidos, e havia um triângulo amoroso. Sobre a nomeação de certas partes do sistema nervoso que, sim, pessoas dormindo com os parceiros de outras pessoas e triângulos amorosos criaram mais drama na nomenclatura na ciência. Eu poderia falar disso por horas. De qualquer forma, o que estou ouvindo de você é que não podemos nos dar ao luxo de perder nosso senso de nuance. E também porque esse senso de nuance se conecta com o que realmente estamos vivenciando. E a inteligência artificial ameaça isso, que podemos nos tornar avatares de nós mesmos. Bem, veja por este lado. Nós adoramos a tecnologia. É a nossa nova religião, tá? E nós adoramos o ChatGPT como se fosse um deus. Sério, há elementos religiosos aqui. O que realmente deveríamos adorar é o cérebro humano, que é a maior criação do universo conhecido. Tenho medo. É a peça de matéria mais complexa de todo o universo. O número de neurônios, o número de sinapses, o número de conexões possíveis entre neurônios é infinito, praticamente infinito. É um instrumento maravilhoso. É tão poderoso que mal arranhamos a superfície do que podemos usar para isso. Adoremos o cérebro em sua cabeça. Você tem poucos anos para usar e desenvolver. É tão poderoso que traz prazer e força na vida. Ferramentas são úteis. Precisamos delas. Precisamos de martelos, pregos, serras, etc. A verdade é a mão e o cérebro que usam o martelo para bater nas coisas. Entende? Eu penso no grande pintor Renoir, do século XIX. Ele teve tipo um derrame ou algo assim. Nos últimos anos, ele não conseguia mover o braço direito que ela pintou com. Foi desastroso. Então, o que ele fez foi colocar o pincel na boca. E ele pintou e pintou algumas belas pinturas dessa forma, porque seu cérebro havia dominado a arte de pintar, não sua mão, mas seu cérebro havia dominado tão bem que ele conseguia realmente pintar bem com o pincel na boca, porque conseguia direcioná-lo e tinha o conhecimento de como fazer algo perfeito. O cérebro é absolutamente incrível. A plasticidade do cérebro que estou descobrindo após meu derrame é absolutamente um milagre. Você sabe, eu não sei, foi o professor Schwartz da UCLA que estava estudando o transtorno obsessivo-compulsivo e como ele conseguiu, de certa forma, curar pessoas desse transtorno através de certos exercícios de plasticidade que ele tinha, fazendo-as perceberem seu tipo de bloqueio cerebral, etc., e tirando-as disso. Essa plasticidade do cérebro é, de longe, o maior milagre de todos e continua até os seus 60 e 70 anos e além. Vamos todos nos colocar de joelhos e adorar o cérebro. E se fizéssemos isso, criaria uma mudança completa em nossos valores. E não estaríamos tão instantaneamente seduzidos e apaixonados e adorando a tecnologia. Nós adoraríamos as mentes que criam a tecnologia em vez de, você sabe, o contrário. Certamente sou fã de cérebros e seu potencial para plasticidade sentado aqui. Eu tenho o benefício de ter meus bisavós científicos, que são Hubel e Wiesel, que ganharam o prêmio Nobel por neuroplasticidade durante o período crítico. Então, meus bisavós científicos são David Hubel e Thorhinson Wiesel. David morreu, Thorhinson vive. Tem 96. E eles ganharam o prêmio Nobel por essencialmente descobrir a janela crítica no início do desenvolvimento, onde a plasticidade é especialmente robusta. Fizeram mais coisas. Deviam ter 2 Nobels, na real. Pelo trabalho em visão. Mas uma coisa que eles perderam, no entanto, foi algo que você mencionou e que vale a pena destacar novamente, que é que o cérebro mantém a capacidade de imensa plasticidade ao longo de toda a vida. E isso está absolutamente claro. As condições mudam do início para o final da vida, mas a sua situação específica realmente destaca isso. É algo que eu gostaria de discutir brevemente, se puder. Como mencionou, teve um AVC. E talvez isso fosse perceptível para alguns, mas talvez não para todos. Especialmente as pessoas que estão apenas ouvindo este podcast e que não estão assistindo ao vídeo, que sua camisa, embora muito bem desenhada em seu estado original, também inclui algumas costuras únicas. Então,
Talvez você pudesse compartilhar conosco o que é e, para aqueles que estão ouvindo, há uma linha de costura irregular que se estende do lado esquerdo de Robert. Manga curta até a linha média, onde estão os botões da camisa, e da manga curta direita também até a linha média, desalinhados um do outro. Esse, é o tipo de costura que parece que talvez eu tivesse estado na máquina de costura, e não alguém com, habilidade, mas eles fizeram um bom trabalho, basicamente, de colocar tudo de volta no lugar. Por que essas costuras estão na sua camisa? Conte-nos sobre o acidente vascular cerebral e vamos falar sobre neuroplasticidade. Poderia parecer uma declaração de moda, sabe? Mas na verdade não é. Bem, foi em maio de 2018. Era meu aniversário e minha esposa me deu esta camisa. Adoro xadrez. É como, eu não sei porquê, eu simplesmente amo padrões. E os xadrezes devem ser como uma parte escocesa de mim, algo ancestral, mas eu amo xadrezes. Posso interromper? Perdoe-me. Todos vão ficar chateados que eu interrompi. Você sabia que existe um circuito fundamental no seu córtex visual projetado para detectar padrões xadrez? Não. Sim, podemos falar disso. Tá justo. Ligado à sua capacidade de perceber movimento? Sério? Sim, podemos ver isso depois. Mas sim, então vamos falar sobre isso apenas como uma dica. Então tá, sim, voltando para o seu aniversário. Ela me deu uma camisa xadrez, que eu adorei. E eu amo essa camisa. Amo as cores e por aí vai. E 2-3 meses depois, em agosto de 2018, eu dirigia meu carro. Comigo. Saí pro trânsito e dirigi. E ela disse, para, Robert, para. Por quê? Por quê? Posso guiar. Tô bem. E então, de repente, tudo começou a ficar realmente estranho. Tudo parece estranho. Minha voz não soava a mesma. E ela estava tipo surtando, mas na verdade estava bem calma, o que foi incrível. Sofri um AVC. Eu tinha um coágulo obstruindo o fluxo de sangue ao cérebro. Saí do carro uma vez. Sei lá o que eu estava pensando. Ela me puxou e o resto sumiu. E eu tive algumas sensações estranhas que ainda permanecem comigo, porque essencialmente eu estava à beira de morrer, porque a falta de fluxo sanguíneo para o seu cérebro é basicamente o fim, certo? A menos que algo ocorra logo. E ela, ou isso, ou você vai ter danos cerebrais severos. Ela ligou para o 911 já. Ela notou algo. Meu rosto todo estava engraçado. E chegaram. Eu estava inconsciente e, essencialmente, eles pegaram esta camisa e eu simplesmente cortei a coisa ao meio e tirei da minha cabeça e então eles me entubaram, eu acredito, na área do quadril, para pegar algo. O coágulo no pescoço foi liberado e me levaram às pressas para o hospital. E eu estou inconsciente e então eu acordo e estou em uma maca no hospital e eu não. Por um momento eu estou pensando que talvez eu esteja morto. Estou numa maca, quase como num caixão. Não sei o que ocorre. E eu tenho todas essas sensações estranhas. E eu digo às pessoas, somos tão curiosos sobre a morte. Nós pensamos muito sobre a morte. E sabe, é final? Que é isso? Devemos realmente prestar atenção em morrer. Morrer é bem mais interessante que a morte. E as pessoas que morreram passam por um processo, se for longo o suficiente. E as pessoas que tiveram experiências de quase morte, como eu, passaram por esse processo de morrer e voltaram à vida. E no processo de morrer, coisas estranhas acontecem com o cérebro, certo? Então, particularmente com um derrame ou algo assim, onde o sangue para de fluir para o seu cérebro, o oxigênio para de chegar ao seu cérebro, você tem uma espécie de visões e coisas que você pode achar que são alucinações, mas que depois parecem, na verdade, que você está vislumbrando a realidade em vez da ilusão que o cérebro cria. Então, eu escrevi sobre isso no meu novo livro, mas a minha ideia sobre o cérebro é que ele cria séries intermináveis de ilusões para você. Ele cria essa versão contínua da realidade, a sensação de um eu contínuo ao longo do tempo, certo? Cria uma sensação linear de tempo, progressões. Cria cores, cria um mundo que visualmente parece familiar e etc, etc. Mas é tudo ilusão. É tudo uma construção, certo? Imagens entram no cérebro sem organização alguma. O cérebro organiza para você entender. Quando se está morrendo, tudo se mistura e você vê algo diferente. Então eu vi, por exemplo,
que eu realmente não tenho um eu, que ele não existe de fato. E a imagem que veio à minha mente, porque eu estava deitado naquela maca, era uma sensação estranha de... eu quase não consigo explicar, mas é como se você pegasse uma imagem de algo real no mundo e a embaralhasse completamente, e ela ficasse toda ondulada e você não conseguisse ver exatamente o que era. Essa era a minha visão do eu. Há uns 50 eus em você que competem. Você acha que é único e fixo, mas não é. É ilusão. O eu é literalmente uma ilusão que seu cérebro constrói. Ao morrer, você vê isso. Ao morrer, você vê coisas assim. Você vê que o tempo é algo muito estranho. Então, eu tive a experiência de sair do carro e ser puxado. Eu pensei que tinham se passado 10 segundos. Minha esposa disse, não, foram 10 minutos. Perdi a noção temporal. Tudo embaralhado. E assim era muito, muito elegante. Isso me ensinou tanto, coisas que mal consigo expressar agora. Penso em coisas estranhas agora, devido ao dano cerebral. Isso me fez perceber que o cérebro cria tudo. Então eu não consigo me comunicar com minha mão, meus dedos. Não consigo me comunicar. Meu cérebro não fala com minha perna, né? Então você acha que andar, escrever e manusear coisas é apenas o seu corpo operando de uma certa maneira? É o seu cérebro dizendo como mover essas coisas diferentes. Quando esse cérebro para de funcionar, você percebe o quanto ele determina tudo. Tudo começa daí. E quando há danos no seu cérebro, todo o seu pensamento muda, etc. Sem falar como sua visão da vida muda após isso. Foi uma experiência terrível. Arruinou tantas coisas que eu amava na vida, mas também me deu muito em troca, que eu poderia ficar horas falando sobre isso, porque foi a experiência mais poderosa da minha vida. Quando você estava passando pela sua reemergência, a consciência no hospital, você sentiu como se você estivesse observando essas múltiplas versões de si mesmo. Talvez uma maneira diferente de formular isso seja: você sentiu que estava, de certa forma, atrás do circuito que é seu cérebro, observando como você normalmente funciona e conseguia ver várias versões de si mesmo, ou era algo diferente, onde você estava meio que fora do seu corpo e cérebro? Eu acho que foi mais fora do meu corpo e do meu cérebro. Eu também tive essa outra coisa que aconteceu, onde você sabe, às vezes você não consegue se lembrar, sua memória pode estar pregando peças em você. Então preciso entender que posso não lembrar exatamente o ocorrido ou que interpretei diferente depois. É uma ressalva importante. Eu sei disso. Mas eu tive essa visão de que eu estava morto no começo, quando eu me tornei consciente, e que eu estava lá em cima no céu e olhando para baixo. E minha mãe e minha esposa estavam conversando. É como se fosse meu túmulo, acho. Eu tive essa sensação. Ah, tá tudo bem. Parti, vida segue. Estão bem. Está tudo bem, né? Então, eu não sei sobre esse senso de se era como se eu estivesse ciente de que isso estava acontecendo, mas tenho a sensação de que era algo do exterior. Não sei a resposta. É confuso demais. A outra sensação que eu tive foi a vida esvaindo-se, o derrame sugando minhas forças, meus ossos amolecendo cada vez mais. E eu não consigo realmente explicar logicamente isso. A sensação de ossos amolecendo e se dissolvendo. Mas por semanas depois, eu acessava a sensação dos ossos se dissolvendo, etc. Era uma sensação... toda a sua energia esvaindo-se de você e você está literalmente morrendo. Então, lendo livros sobre experiências de quase morte, porque isso é uma grande parte do meu próximo livro. Deus é fascinante. Há tantas coisas interessantes a serem abordadas. Porque Estou tão feliz tanto. que você sobreviveu ao seu derrame, que sua capacidade mental não é mais grata do que eu sou. Eu provavelmente não sou, mas ainda assim sou muito grato. Então, isso apenas ilustra o quão grato você deve estar por ter mantido, se não aumentado, suas faculdades mentais. Crescido seu intelecto. Você parece muito esperto. Prometo, não tá perdendo nada. Sabe, sempre nos perguntamos, né? Na verdade, um dos medos mais comuns é achar que estão perdendo a mente ou memória, sem perceber que não estão. Você sabe, eu tenho membros da família que pediram que, se algum dia começarem a mostrar sinais de demência severa, coloque um fim nisso, o que eu não vou fazer.
Não é meu lugar neste mundo. Mas eu acho que é um medo comum entre as pessoas. Mas você ainda é extremamente perspicaz e graças a Deus por isso. E você mencionou que, embora tenha perdido certas habilidades, uma nova apreciação e novas habilidades surgiram. Pode compartilhar algumas e o que significam para você? Porque eu acho que, quando se ouve falar de alguém que teve um derrame, tendemos a nos concentrar no que está faltando, mas claramente essa tem sido uma experiência transformadora também de maneiras positivas. Enfrentei meus demônios. Eu tive que confrontar a sensação de que eu esperava coisas da vida, e aqui elas foram tiradas. E sou ingrato por viver. Estou irritado por demorar para calçar e nem abotoar direito. E aprendi o que importa e a ter paciência. A outra coisa é que eu costumava adorar fazer trilhas. Era muito ativo. Sentado no escritório, vejo gente correndo, pedalando e passeando com cães. Meu Deus, que inveja! Se eu pudesse passear com um cachorro agora, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Mas então eu passo por um processo de pensamento, que talvez não seja completamente saudável, que é que eles não têm consciência de quão maravilhoso é apenas passear um cachorro. Mas eu sei disso. Então, quando eu saio no meu quintal e não consigo andar, e eu vejo, eu sei que isso vai parecer realmente piegas e sentimental, mas eu vejo, borboletas ou coisas no meu jardim, eu fico uau, isso é incrível. Você sabe, coisas assim que eu não conseguia apreciar antes. Porque eu sou sedentário e não consigo me mover, eu tenho que prestar atenção no que está ao meu redor, não dar isso como garantido, e encontrar e extrair todo o prazer que eu puder. Então agora, quando me sento na minha mesa para escrever meu novo livro, são 4 horas, porque é tudo que consigo suportar. Às vezes 3, essas 4 horas são como um verdadeiro paraíso para mim. Eu realmente aprecio isso agora porque eu sei que meu cérebro estava quase fora, certo? É muito importante para mim. E apenas estar vivo, você sabe, é uma experiência maravilhosa. Eu tenho um capítulo no meu novo livro chamado Despertar para a Estranheza de Estar Vivo. E é sobre o fato de que, se você pensar bem, quão improvável é que nós, humanos, tenhamos evoluído, até mesmo que existamos. Todos os gargalos evolutivos que enfrentamos, como a extinção dos dinossauros e o surgimento dos mamíferos, além de 20 outros grandes obstáculos ao longo da história evolutiva. Tivemos que passar por tudo. Quase nos extinguimos há 80 mil anos por um vírus. Restavam só 8 mil humanos no planeta. Todas essas coisas. E aqui estamos com Zoom e por aí vai. É a história mais estranha, além da ficção. Mas ninguém pensa nisso. Ninguém se senta e pensa, Deus, eu estou vivo. Se você voltasse à cadeia de pessoas que precisaram se conectar e ter filhos, levando até seus pais, a improbabilidade de você ter nascido é astronômica. Quer dizer, se minha ciência não falha, 70 mil gerações se cruzando, etc., etc., até chegar ao seu DNA. Quer dizer, a menos que eu esteja perdendo alguma coisa, é bem improvável, mas ninguém pensa nisso. Bem, eu certamente penso nisso agora porque eu quase morri. Não tinha mais o que pensar. Preciso entreter minha mente como Erickson fazia ao observar pessoas. Então isso me tirou muita coisa. Eu não sei nadar. Pedalo na minha bike reclinada, que amo. E avós de 80 anos estão passando por mim. Droga, que horrível, que inveja. Minha insegurança aflora. Mas então eu percebo, estou em um barco, veleio, maravilha, estou fora. Preciso passar por isso. Mas eu acho que isso me desenvolveu de uma forma que Parece no final que você é teve muito que se ajustar positiva. a uma nova taxa de quadros na vida. Como o filme antigo tinha uma certa taxa de quadros, este filme tem uma certa taxa de quadros, mas dentro dessa taxa de quadros, há presentes a serem descobertos que você certamente perdeu na sua versão anterior de si mesmo. É isso? Sim, mas também, como eu digo às pessoas, eu realmente não valorizei minha vida. Eu estava nadando o tempo todo, era fantástico, eu estava andando de bicicleta, estava viajando. Mas eu nunca parei e pensei, uau,
Isso é maravilhoso. Como sou grato. Isso poderia ser tirado de mim. Eu digo às pessoas, não faça isso consigo mesmo. Tento ensinar. Pode ser tirado de você amanhã. Ao passear o cão, lembre de mim. Pense em mim que não consigo passear um cachorro e valorize essas coisas que eu não valorizava. Tento ajudar quando posso. Sabe,